Oi, gente, um bom dia para você. Nós estamos começando mais um Café Bom Dia nesta terça-feira, dia 27 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre as últimas notícias, o que está acontecendo em Erechim e região. E hoje, para me fazer companhia, eu tenho aqui do meu lado a Daniele Marek, aqui sempre comentando, trazendo mais notícias. E também hoje uma participação especial aqui do Eric Oliveira, que também vai estar conversando conosco. Começo cumprimentando, primeiramente, a Daniele Marek. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, Eric. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Começamos mais um Café Bom Dia nessa terça-feira, trazendo para vocês as primeiras informações para você começar seu dia e bem informado. Bom dia, Eric. Bom dia, Dani. Bom dia, Tayane, para quem está nos acompanhando também. Mais uma vez, vai ser um prazer participar do café em uma terça marcada pelo Inter, que joga a sua segunda partida da Libertadores, hoje contra o Deportivo Táchira. Mas tenho certeza que vai ser uma baita participação hoje aqui. Que maravilha! E nós lembramos que você pode participar da nossa programação, deixando o seu comentário, você pode compartilhar e também participar aqui da nossa programação. Agora são 8 horas e 34 minutos, depois você vai conferir também como é que vai ficar o tempo aqui em Erechim. Hoje já amanhecemos com uma sensação de frio, né? Acordamos já, colocamos os casacos aí e você vai participando conosco. Gente, eu vou começar então falando, tem uma notícia aqui bem interessante, já está na página aqui, uma notícia da comunicação do município, que a assistência social aumentou os atendimentos em 100% comparado com o ano de 2021. Claro que é devido à pandemia, né? Então, muitas pessoas, devido à pandemia, sentiram muitas dificuldades e a informação que a gente tem é que os centros de referência em assistência social, os CRAS, e também o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CREAS, eles aumentaram em mais de 100% nos primeiros 3 meses de 2021, que é comparado com o ano de 2020. De acordo com a secretária de Assistência Social, a Clarice Moraes, ela diz que é devido à pandemia e nunca se distribuiu tanta cesta básica assim como está acontecendo aí nos últimos dias. Aqui, de acordo com os dados, né, além desses atendimentos, o número de pessoas também que realizaram, Dani, o cadastro único também aumentou. Entre janeiro e março do ano passado, foram 812 inscritos. E neste ano, nos primeiros 4 meses, o número ultrapassou a marca de 1.300 novos cadastros. E a gente vê aí já vendo as consequências da pandemia, né, Dani? Pois é, e a gente vê que, né, embora no passado a gente já iniciava um ano já com uma grande agravante, não aqui no Brasil a gente, a partir de fevereiro, na realidade, a gente começou a ter uma preocupação maior, né, um olhar maior sobre o Covid no nosso país, mas os reflexos acabaram vindo maiores agora nesse começo de ano, né, até em relação o desemprego, as pessoas que acabaram chegando, né, na linha de vulnerabilidade. E esse dado é muito importante, tá, que tu traz, porque o Brasil, ele acabou triplicando os números já atuais, né, que vinham de 2019 e 2020, na questão da desigualdade social. Então, a gente acabou aí ultrapassando os dados, a gente tem muito mais pessoas na linha da vulnerabilidade em relação à pandemia, em relação a questões de emprego, em questões também sanitárias, de alguma forma, né? Então, a gente vê que esses dados são extremamente importantes, ainda mais quando a gente fala aqui de Erechim, né? É verdade. Um caso aqui que chamou bastante atenção, que é o número de cestas básicas que o CRAS 3, que é do presidente Vargas, distribuiu. Janeiro, fevereiro e março, 712 e agora, comparado com o ano passado, 2.631. Né? Então, é um número assim muito alto, mais do dobro, né, que a gente com certeza. vê a situação aqui em Erechim, né, aqui perto de nós, né? Eric, você tem mais informações para nós? Eu tenho sim em relação a essa distribuição de alimentos, mas o governo do Rio Grande do Sul deve convidar o Papa Francisco para falar de alguma coisa boa sobre a inauguração do Cristo de Encantado. Então, esse convite foi feito. Deve ser difícil para conseguir trazer o Papa aqui para o Rio Grande, né? Pois é, mas eu acho que seria extremamente interessante, gente. Em relação Importante agora à pandemia, também. Talvez ele não venha, né? Tem toda essa questão de por ele já ser velhinho, né? Mas essa estátua que está sendo construída, né, em Encantado, que ela é maior do que a do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? É maior.
Eu vi que o prefeito trazia na coletiva de imprensa que ela é maior que o Rio de Janeiro, tanto que o prefeito ali de Encantado e o prefeito do Rio, eles acabaram até entrando ali em um atrito em relação a quem tinha a maior estátua. Rolou uns memes na internet em relação a isso, mas, querendo ou não, é um ponto turístico, né, que vai chamar a atenção aqui para a região, para quem não consegue ir até Rio de Janeiro, porque querendo ou não, é uma viagem longa, extensa, e que também gasta, né, uma questão ali de dinheiro para ir até lá. A gente vai ter agora aqui no Rio Grande do Sul, que é mais perto, né? E uma coisa, Dani e Eric, o que me chamou a atenção é que foi construída com a ajuda da própria comunidade. Então, as empresas, as pessoas se reuniram e decidiram construir, sabe, uma ação coletiva. E imagina o quanto que não foi gasto também, Exato. Né? Quanto que a comunidade não deve ter se mobilizado, porque se ela é muito maior que essa do Rio, então imagina quanto investimento, né, que não teve essa estátua. Mas imagina, é cultura também, exato, né? Mas imagina, Thay, tu contar para os teus netos depois que tu teve participação na construção de um Cristo na cidade. Acho que isso fica na memória de toda a população, assim, de alguma forma. Tu se faz pertencente daquilo, né? Eu acho isso uma coisa faz parte da história. Exato, uma coisa que tu leva para o futuro de alguma forma. Isso é bem interessante. Só completando aqui a informação, que esse pedido foi feito pelo secretário Ronaldo Santini, que diz que afirmou que o Estado prepara uma carta para enviar até o Vaticano, que vai ser mediada por interlocutores lá do Vaticano. Então, daqui a pouco é realmente uma possibilidade. Até porque é bom lembrar que o Rio Grande do Sul tem muito essa tradicionalidade de ter a religião muito forte, né? Então, são vários esses monumentos que servem como turismo aqui para o nosso estado. Isso vai ser muito interessante. Até estou um pouco ansioso até para saber como é que vai ser a inauguração. Saber se vem, se não vem. Se vier, vai ser coroado aí com a presença do Papa, imagina só. Olha só, gente, 8 horas e 40 minutos e já temos pessoas participando aqui conosco. A Maria diz bom dia, um bom dia para você, Maria, já ligadinha aqui conosco, né? A gente sempre tem aí pessoas ligadas, compartilhando a sua opinião, né, conosco. E daqui a pouco a gente vai falar do tempo, mas antes eu tenho uma outra informação aqui, que é a informação que eu acredito que está pautando, né, Dani e Eric, esta semana, que é essa suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul e, consequentemente, aqui em Erechim. Eu tenho uma notícia aqui, eu vou falar um pouco, a Dani também vai complementar depois, que as aulas, elas continuam suspensas aqui no Rio Grande do Sul. E a informação que a gente tem é que o prefeito ele vai seguir essa decisão do Estado. As aulas estão suspensas por causa de uma determinação judicial, de acordo com o governador, e aqui em Erechim elas vão continuar suspensas. De acordo com a coordenadora, a Juliane Bones, que é a coordenadora da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, ela diz que, se caso as aulas presenciais voltarem, as escolas estaduais, né, que de abrangência da CRE, elas estão preparadas para receber esses alunos, porque durante a pandemia eles já estavam adotando protocolos de segurança e tudo mais. Essa informação que a gente está falando, ela já está aqui no nosso site, né? E diz o seguinte, né, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve na noite de ontem, em segunda instância, a decisão que impede a retomada das aulas presenciais nas regiões com bandeira preta, mesmo que adotem, por meio de cogestão e decretos municipais, protocolos da bandeira vermelha. A Prefeitura de Erechim informa que vai respeitar a decisão judicial, seguindo com o envio de atividades para os estudantes por meio de aulas não presenciais. E a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, presidida pelo prefeito aqui de Erechim, o Paulo Polis, vai encaminhar um pedido de providências ao governo do estado para a região R16, que é a nossa, que se refere à trava de segurança, o critério estabelecido para a redução da bandeira. Desta forma, possibilitando que a região retorne para a bandeira vermelha, o que permite o retorno das aulas presenciais em todos os níveis, né, Dani? Exato, né? Tá aí. É bom a gente reforçar para o pessoal que está em casa nos assistindo que essa determinação ela parte a partir da justiça. Então, querendo ou não, a pressão que a gente coloca em questão do governo, em questão dos municípios, dos prefeitos, ela de alguma forma sim é extremamente importante e faz com que o nosso executivo ele vá atrás, né, e acabe ouvindo a nossa voz, porque como cidadãos a gente tem os direitos, né, que são garantidos e assegurados, e a educação é um deles. Então,
quando a gente pressiona, a gente sabe que tem ali uma forma de levar adiante o nosso protesto. Só que, a partir do momento que a gente está batendo isso na justiça, e ontem teve os votos, na realidade, quando foi feita a reunião, todos acabaram votando por unanimidade, então teve sim, não teve outra saída, além deles manterem essa decisão. Então, ela acaba indo conforme já haviam sido postados antes, né? Então, a gente fica agora no aguardo para ver o que vai acontecer, né? Os novos requerimentos que provavelmente vão surgir. O governo estadual também deve estar entrando mais com uma nova liminar para continuar, então, essa pressão em relação junto à justiça para que as aulas voltem presenciais. Só que é bom a gente reforçar também, tá, e que esse modelo das aulas presenciais, de não aulas presenciais, ele se mantém na bandeira preta, né? Então, no momento que o governo do estado troque a sua bandeira, né? Então passe por uma nova reformulação das bandeiras, essa decisão ela também vai de acordo com as bandeiras. Então, caso o governo do estado na sexta-feira diga que voltamos à bandeira vermelha, volta-se às aulas presenciais também. A decisão ela só diz respeito à bandeira preta. Então, também a gente tem que reforçar isso em relação ao governo, né? E uma coisa também que a gente percebe até nos comentários aqui, a gente vê que uma parte da população, ela quer esse retorno às aulas presenciais. Aqui em Erechim, inclusive, a gente já acompanhou algumas ações pacíficas, né, em que pais, professores, alunos e também o pessoal do transporte coletivo, que a gente reforçava esses dias, eles estão indo para a rua, né? Estão fazendo manifestações pacíficas pedindo esse retorno, né? Mas, claro, com todos os cuidados, e aí entra outras questões, né, Eric? E é bom lembrar que isso não acontece só aqui em Erechim, né? Isso acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é bom destacar uma coisa que a Dani falou sobre a questão da bandeira preta, também sobre cogestão, essa medida pode ser alterada. Então, daqui a pouco nós podemos ter a volta às aulas em breve. Agora, é importante deixar claro também para o pessoal que nos acompanha que esse desejo em voltar às aulas, ele não é só estendido pela comunidade aí dos professores, mas também por todos os alunos e todo mundo que participa e que tem algum trabalho vinculado à educação, quer a volta. A grande maioria quer a volta. Mas é preciso lembrar que a educação, bem como também eu falo do futebol sempre, porque essas questões elas não estão à parte da sociedade, elas não estão à margem da sociedade. Então é preciso lembrar que ainda aqui em um ambiente protegido, respeitando todas as normas sanitárias, ainda há chance de contágio. Então é preciso tomar um cuidado e se nós estamos à vigência da bandeira preta, então é preciso respeitar e esperar a hora. Eu imagino que esses protestos eles não têm um barulho tão forte, é claro que uma pressão bate sim, de certa forma, no governo do estado, mas se a decisão foi tomada pela justiça, resta a todos nós esperarmos, né? Exato. Verdade. Gente, 8h46 e eu vou pegar o gancho que nós estávamos falando essa questão dos professores e tudo mais. Até ontem a Dani comentava essa questão da importância de vacinar também os professores. A gente tem uma informação aqui que é da comunicação do Estado, que a secretária da Saúde, de acordo com eles, ela está organizando a testagem de Covid para caminhoneiros na fronteira, né? Então, ela alega, então, que é essencial o trabalho que os caminhoneiros fazem. Acho que isso já foi pauta também lá no início do ano. E a Secretaria de Saúde está se mobilizando, junto com o Ministério da Saúde, as secretarias municipais de saúde das cidades, de fronteiras e também os gestores públicos da Argentina e do Uruguai, para proporcionar e organizar a testagem diagnóstica da Covid-19 em caminhoneiros que passam pelo estado e seguem para esses países, né? E ela ainda reforça a necessidade de haver também novas máquinas para o laboratório de fronteira, né, em Uruguaiana, com o objetivo de rodar esses exames de biologia molecular. O coordenador dos laboratórios de fronteira do Ministério da Saúde, o Emerson Araújo, garantiu que o Estado receberá no próximo mês um novo maquinário proveniente da realocação de equipamentos do laboratório de Biomanguinhos, do Rio de Janeiro, né? E ali eles agradecem a ajuda do Estado do Rio Grande do Sul, que com certeza essa parceria é fundamental para garantir a segurança, né, Dani, desses trabalhadores também, né? Então tem vários grupos aí que são grupos que estão na verdade todos nós estamos assim de certa forma vulneráveis, mas existem grupos que são assim mais, não sei se eu posso dizer de risco, mas que estão assim mais em contato, que ficam se deslocando
de um lugar para outro, tem também os profissionais de saúde, as pessoas que têm comorbidades, enfim, né? É bem importante isso. É super importante. 8h48, a gente continua então trazendo informações para vocês. E como a gente já estava falando em relação ao coronavírus e também a questão das bandeiras aqui no estado do Rio Grande do Sul, ontem aconteceu uma reunião do R16 aqui na região de Erechim, que a reunião ela foi extraordinária e orienta o R16, então toda a região da MAU, a adotar a congestão. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da MAU realizou na segunda-feira, dia 26, ontem, um encontro para avaliar os indicadores regionais, macro-regionais e estaduais, a fim de verificar a possibilidade ou não da adoção da ferramenta legal de congestão para a semana do dia 27/4 a 3/5. O distanciamento controlado do Rio Grande do Sul classificou todas as 21 regiões de saúde aqui da AMAL, a R16, sobre a ótica de epidemia do coronavírus em bandeira preta, um altíssimo risco de contaminação. Um dos fatores que levaram a essa classificação é o indicador da salvaguarda estadual, que funciona como uma válvula de segurança e que observa através de um escorro os leitos da UTIs livres versus leitos da UTI ocupados por coronavírus, que deve ser igual ou maior que 0,35. Conforme o Jackson Orpini, integrante do Comitê Regional do R16, ele observa uma melhora nesse indicador. Saímos de 0,02 para 0,06. Depois, ascendemos para 0,16 e agora estamos em 0,26. Caminhamos dessa forma para alcançar o indicador que permite a classificação da região numa bandeira menos restritiva. Visualizou, então, e contou na notícia que se encontra no portal do Jornal Bom Dia. Para você ter mais informações, a gente tem a matéria completa já disponível, tanto no jornal impresso quanto no jornal digital. E se você ainda não é assinante do Jornal Bom Dia e gostaria de receber as informações aí direto da sua casa, dá uma ligada aqui para o 3520-8500, fala com o nosso pessoal aqui que faz assinaturas, ou também entra através do site e faça assinatura digital, que é o www.jornalbomdia.com.br. Lembrando também, né, Dani, que você fica por dentro não só das notícias aqui de Erechim, mas tem aí uma abrangência de mais de 30 municípios que tem toda uma cobertura de tudo que está acontecendo para você ficar aí bem informado. 8h50 e já tem outras pessoas participando conosco. Temos também a Maria Adelaide e a Maria Camargo, as duas Marias aqui participando conosco. Um bom dia para você, gente. E nós lembramos que você pode participar deixando o seu comentário, falando a cidade de onde você está falando, o que você acha, né, dessa questão das aulas, dessa questão da vacinação também, né, Eric? É isso aí. Para quem está acordando agora, que está participando, quero mandar um abraço, né? Agora vamos falar sobre mundo, porque tem se tido uma preocupação muito grande em relação a novos casos que começam a ganhar muita força e alguns até usam um termo de tsunami que acontece na Índia em relação à Covid. Muitos casos são casos, mais de 350 mil novos infectados por dia na Índia. E isso impacta o Brasil e os demais países da seguinte maneira. A Índia, ela tem uma região muito grande, muito vasta, com muitas pessoas, e também tem uma questão do fornecimento de vacinas, em que o Brasil, que também, assim como a Índia, demanda muita vacina, por ser uma região de grande território, e esse fornecimento de vacinas pode ser impactado por conta do que vive a Índia da questão da Covid-19. Então, é por isso que é bom lembrar, Dani e Tayane, sobre essa questão do que vive o continente europeu, a Índia e a Ásia, e que impacta, sim, nós aqui de Erechim, nós aqui no Brasil. Então, nós não estamos isolados, isso é uma preocupação, sim, não só com o povo da Índia, mas sim também com nós, sobre esse recebimento de vacinas, que também vai ser vital para o retorno de inúmeras atividades. Eu falo, por exemplo, sobre a volta do público nos estádios, porque o pessoal até tem pensado e cogitado, eu acho que até fora não tem nem cabimento pensar em volta de público nos estádios. Agora, para que isso pudesse ser possível, é preciso que uma grande porcentagem da população possa ser vacinada. Então, se a Índia está, de alguma maneira, em uma situação bem delicada, assim como o Brasil está, mas já esteve em situações piores, é preciso lembrar
que vai demorar muito tempo ainda, eu imagino, para essa volta do público nos estádios e também sobre essa preocupação que é latente, sim, sobre a população indiana. Só complementando assim, a tua informação também, Eric, o próprio ministro da Saúde, né, daqui do Brasil, ele fez uma coletiva de imprensa na semana passada e ele estendeu o prazo da vacinação por completa dos grupos prioritários. A gente tinha, então, a estimativa no começo do ano, quando começou a vacinação, que pudesse ser vacinado até o mês de junho toda essa classe do pessoal que tem, então, que está no grupo de risco. Agora ele aumentou para setembro. Então, a gente já tem um baita de um lastro, né, de tempo entre a aplicação da vacina, assim como a vacinar todo o pessoal que é do grupo que tem, né, que é o grupo prioritário. Então, a gente está vendo que está cada vez mais indo para trás. A gente não está caminhando para frente e indo para trás. E os casos estão aumentando cada vez mais, né? E a gente vê que agora também Porto Alegre registrou na noite no final de semana várias festas clandestinas em que o pessoal estava as ações da PM, né, indo de encontro, fazendo seu serviço ali, fazendo com que também essas festas acabassem acabando, né? E a gente vê que a galera também não tem um pouco de senso em relação a isso, né? A gente está vendo que estão sendo vacinados, mas ainda assim as coisas não estão. O pessoal parece que às vezes não tem a noção que ainda não está nem metade da parcela brasileira vacinada, né? E lembrando também, né, Dani, tu falava essa questão da vacinação, uma outra questão que a gente observa é essa questão da falta de vacinas. Uhum. Ontem nós comentávamos também aqui na redação em relação a isso, né? Por exemplo, falando agora de vacinação, aqui em Erechim agora, a gente só tem para fazer a segunda dose da AstraZeneca, né? Então, por exemplo, quem fez a primeira dose da Coronavac, a gente ainda aguarda a chegada dessas vacinas. Até pegando esse gancho, uma notícia aqui que eu tenho da Prefeitura, a Prefeitura já está vacinando, então, idosos que completam 60 anos em 2021, então quem nasceu aí em 1961, e essa vacinação, ela da primeira dose, no caso, né, ela acontece na central de vacinação do município, que é próximo à Cotrel, aqui de Erechim, e só tem para fazer a segunda dose só da AstraZeneca, né? Então quem fez a primeira vacina da Coronavac ainda não tem essa vacina disponível, só a segunda dose da AstraZeneca, né? E também que o município continua vacinando contra a gripe, né? Contra a H1N1, para quem é gestante, para as puérperas e trabalhadores da saúde. E crianças inferiores a 6 anos de idade, elas devem se vacinar nas unidades básicas de saúde. Lembrando, o horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 14 horas e a central de vacinação é lá no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. Eles estão atendendo de segunda a sábado, né, nesse horário, e para fazer a vacina tem que levar, então, o comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação, até para verificar, né, qual vacina que foi feita, para ninguém se perder, enfim, e para ficar organizado, né, é importante, né, ficar imunizado também, né, Dani? Isso aí. 8 horas e 56 minutos. A gente traz também informação em nível nacional que o Congresso, com quase 400 mil mortes no país, o Senado instaurou nessa terça-feira a CPI da Covid para investigar o governo federal. O Senado instala a partir das 10 horas dessa terça-feira, hoje, dia 27, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, destinadas a apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. Na primeira reunião, os membros da comissão elegerão o presidente e o vice-presidente da comissão. Cabe a eles, em seguida, indicar um senador para relatar a CPI. Na segunda-feira, o juiz federal suspendeu a indicação do senador Renan Calheiros, do MDB, para relator da comissão. A sessão será semipresencial e os senadores poderão discursar de forma remota, mas terão de ir até o prédio do Congresso para votar. Então, além da gente ter também aqui a pandemia se alastrando no Brasil, a gente acabou também entrando, então, numa CPI
para que o governo, né, explique como foi repassado esses valores para os estados e a gente entender também de alguma forma se houve desvio das verbas ou também questões orçamentárias, né? Então a gente inicia hoje essa CPI da pandemia e que também, querendo ou não, vai bater de frente com a questão sanitária de alguma forma, porque precisa de explicações dos governos estaduais, né? E onde foi parar algumas vacinas, tem estados que acabaram também fazendo o fura-fila, então dando prioridade para algumas pessoas, né, antes dos grupos de risco. Então a gente aguarda as informações em relação a isso do governo federal. Olha só, gente, 8 horas e 58 minutos. Antes de eu falar sobre o tempo, Eric, tu tem mais informações para nós? Quero fazer uma deixa, já que entramos em vários assuntos bem pertinentes nessa manhã, sobre a questão do trabalho. Até uma das coisas, as primeiras que a Dani falou, um país que vive essa crise sanitária tão agravada, com algumas explicações, mas eu prefiro deixar para outras pessoas fazê-lo. Uma foto que acabou viralizando de um homem, até com uma certa idade, que botou no ônibus, que fazia trabalhos como pedreiro, encanador e que acabou ganhando até alguma repercussão. E esse homem, né, na internet, hoje no mundo globalizado no qual nós estamos, acabamos tendo até esses momentos cômicos. E esse homem, claro, desempregado e que estava sujeito a todas essas questões que envolvem a falta de emprego, acabou recebendo várias propostas e depois até distribuiu a alguns amigos. Mas como isso falado hoje na situação da qual nós todos estamos, parece até meio que engraçado. Um senhor que não tem a possibilidade de trabalhar e que recebe propostas com uma certa pena até das pessoas envolvidas ou daquele pessoal que estava no ônibus e quem veio a divulgar essa foto desse bilhete. E isso traz um reflexo e traz à tona o que não só toda essa comunidade, como pedreiros, encanadores e demais profissões, tem sofrido com essa pandemia, e fica esse pensamento, essa reflexão. Como tem sido agravado essas questões de desemprego nesse ano? Eu acho que esse ano, principalmente, eu acho que no início desse ano nós tivemos esse agravamento ainda mais até do que ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano que ainda, nesses últimos 3 meses, se conseguiu dar uma reviravolta. Agora, esse início de 2021 foi terrível. Eu conversei ainda no início do mês de março com uma proprietária de uma empresa aqui em Erechim e ela falava sobre a situação da qual ela enfrentava, e que se não houvesse uma melhora, depois dessa 8ª semana de bandeira preta, então ela teria que vir a demitir alguns funcionários. Então, essa é uma realidade e todas as pessoas sofrem, não apenas os empregados, mas também o empregador tem sofrido para colocar as contas em dias por conta dessa pandemia. Então, é muito fácil chegar e dizer que todos querem que volte tudo ao normal. É claro, isso é óbvio, isso é uma coisa que não só o pessoal da educação, não só o pessoal que trabalha, todo mundo quer que volte à normalidade. Mas é preciso entender e reconhecer que a situação ela está, sim, muito delicada. Essa porcentagem, ela baixa, mas baixa pouco, né, Dani? Na capital e aqui em Erechim, Exato. na região. Essa porcentagem que esteve 90%, já teve a 98%, agora baixou um pouco, mas ela ainda é cruel. Não à toa que nós estamos, mais uma vez, em bandeira preta. Então, isso é preciso levar em consideração. Acho que nessa terça-feira a minha deixa é essa. Isso é preciso levar em consideração e lembrar que não estamos a par. Algumas profissões não estão a par. Todos nós estamos sujeitos. Perfeito. E falando também, Eric, dando dando uma informação rápida aqui, tu falou dessa questão econômica, várias pessoas, né, precisando aí se adaptar, enfim. A gente tem uma notícia aqui que a gente sempre fala, que é a respeito do auxílio emergencial. Hoje, então, a Caixa paga o auxílio emergencial a nascidos em outubro. Então, né, já falando dessa questão econômica, né, um auxílio aí que vem ajudar. A partir de hoje, então, trabalhadores nascidos em outubro começam a receber a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. E também hoje, os beneficiários do Bolsa
Bolsa Família, com o número de inscrição social de dígito final 7, também poderão sacar o benefício. Gente, eu vou falar rapidamente aqui do tempo. Hoje, então, nós teremos o céu claro com o predomínio do sol ao longo do dia. A previsão é que fique mais frio devido à chegada do inverno e também devido a um ar seco de origem polar que está atuando aqui sobre o nosso estado, deixando as temperaturas mais baixas, impedindo a formação de nuvens carregadas. Hoje o tempo segue firme aqui em Erechim e o que chama a nossa atenção são realmente as temperaturas baixas. Hoje aqui em Erechim, então, mínima de 6 graus e máxima de 21. Pessoal, então, 9 horas e 13 minutos, já terminando aqui o Café Bom Dia. Eu agradeço muito a sua participação, a sua companhia, que esteve participando conosco. E vou dar bom dia aqui para os meus colegas, né? Um bom dia, Eric. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Um prazeraço estar participando com vocês. Depois eu volto na sequência, vou preparar meu chá, assim como as gurias também estão aqui. Mas daí eu volto para falar sobre o Inter, informações sobre o Grêmio. O Inter que joga mais um jogo importantíssimo da Libertadores. E um abraço para quem esteve conosco também. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, Eric. Bom dia a você que está nos acompanhando, né? Esteve acompanhando até agora, essas 9 horas. A gente encontra vocês amanhã, a partir das 8h30 da manhã, levando mais informações para o seu dia. Até lá.